Olá, queridos! Vamos a mais um devocional. Hoje é dia 16 e eu quero compartilhar com você a coragem de Daniel. Então, hoje nós vamos refletir sobre o exemplo de Daniel na cova dos leões. No capítulo 6 de Daniel, o livro de Daniel retrata a história desse profeta. E o Daniel, ele é um exemplo de coragem. Bem específico no capítulo 6, onde retrata quando Daniel foi jogado na cova dos leões. E eu quero refletir aqui de forma breve nesse dia o que o ensinamento de Daniel traz para mim e para você. Daniel, quando recebeu essa ordem por ter desobedecido ao decreto do rei Dário, porque Daniel ele buscava a Deus, ele se curvava somente diante de Deus. E nessa época foi estabelecido esse decreto. E quando ele não obedeceu ao decreto, porque ele não se rendia a outros deuses, ele não adorava outros deuses, ele adorava somente a Deus, ele foi jogado na cova dos leões. E esse exemplo de confiar somente em Deus, de buscar o Senhor, de permanecer no Senhor, Daniel ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele se curvava diante de Deus e buscava ali, falava com Deus, apresentava a vida dele diante de Deus. E por conta dessa vida de obediência, de fé e de adoração a Deus, quando ele foi jogado na cova dos leões, o Senhor enviou um anjo. O Senhor fechou a boca dos leões. E no outro dia, pelo amanhecer, o rei Dário foi constatar, foi verificar, porque ele era amigo de Daniel e ele temia por isso, mas tinha um decreto na época. E ali ele também tinha pedido a Deus que guardasse Daniel. E quando ele foi pela manhã e viu que Daniel estava lá ileso, ele ficou muito feliz. E ele viu e declarou o poder de Deus naquela época. As pessoas que tentaram contra a vida de Daniel foram jogadas na cova e imediatamente os leões mataram essas pessoas. Então, queridos, essa coragem que Daniel teve se colocando na disposição de Deus e na confiança de Deus é uma coragem que eu e você devemos ter todos os dias. Todos os dias nós temos que confiar em Deus, consagrar o nosso dia a Deus, mas também buscar essa intimidade com Deus, buscar esse direcionamento daquilo que o Espírito Santo está nos revelando. Por isso, Daniel é um exemplo de homem de fé e homem que tinha uma vida de adoração, uma vida de oração. 3 vezes ao longo do seu dia, ele se inclinava diante de Deus. Ele se derramava na presença do Senhor. Ele se rendia. E muitas vezes nós temos nos rendido a tantas outras coisas, a tantos outros prazeres da nossa carne, mas não temos priorizado aquilo que é mais importante na nossa vida, que é Deus, que é o nosso Senhor, que é Jesus, que é o nosso Salvador, que é o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, é nosso amigo. Ele se faz presente nas nossas vidas. Então eu quero deixar aqui nesse dia que você reflita sobre essa coragem de Daniel. Eu quero deixar aqui nesse dia que você tenha essa fé, essa ousadia, essa intrepidez, e que a sua fé seja firmada e fortalecida, assim como a fé de Daniel. Daniel confiou no Senhor. Daniel, quando foi para a cova dos leões, ele não temeu, porque ele sabia que o Deus vivo iria guardar a vida dele
que a vida dele já estava no Senhor e nada mais importa. Quando nós confiamos totalmente em Deus, nada mais importa, porque Ele é o real motivo. Então, que o exemplo de Daniel seja, assim, um impacto na nossa vida, para ter essa coragem que ele teve, essa confiança, essa fé. Que a nossa fé esteja firmada no Senhor Jesus, que Ele pode fechar a boca dos leões, Ele pode nos livrar, nos guardar. O Senhor, Ele pode todas as coisas. Que nós possamos todos os dias exercer a nossa fé, buscar no Senhor a direção, buscar as respostas, mas acima de tudo, dizer para o Senhor: nada mais importa, nada é mais importante do que a tua presença na minha vida. Nós devemos ter uma vida de adoração, uma vida de retidão ao Senhor Jesus. Uma vida onde tudo que nós fizermos, pensarmos, seja para glorificar o nome dele. Assim como Daniel glorificou o nome dele, o nome do Senhor foi exaltado através do exemplo de Daniel. Esse exemplo de confiança, perseverança e adoração. Que a minha vida, que a sua vida seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor seja o seu primeiro pensamento todos os dias. O seu primeiro pensamento, como o Senhor te vê, como o Senhor te ama, como o Senhor te chama para viver essa vida de coragem e ousadia na presença dEle, porque nele você pode todas as coisas. Por isso que eu deixo aqui Daniel 6. O livro de Daniel, na verdade, é um livro de ensinamento. É um livro é um testemunho vivo de uma vida de oração, uma vida do poder de Deus. O livro de Daniel tem 12 capítulos. Eu encorajo você a ler o livro por inteiro, não somente o capítulo 6 que fala do episódio da Cova dos Leões, mas o livro inteiro de Daniel. Quando você compreende como que Deus agia na vida de Daniel, você compreende como que Deus pode agir na sua vida. E isso te traz um conhecimento. E o conhecimento é libertador, porque quando nós praticamos o que a palavra diz, nós recebemos o poder de Deus. E nele nós podemos todas as coisas, inclusive confiar que o Senhor vai mandar um anjo e vai fechar a boca do leão. O Senhor vai te livrar. O Senhor já tem te livrado. Então continue buscando, continue adorando a esse Deus, continue honrando o Senhor com todas as suas forças, porque Ele é fiel e porque vale a pena. Amém? Deixo aqui então essa reflexão sobre a história de Daniel, sobre o livro de Daniel e até o próximo devocional. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até mais, queridos e queridas do Senhor.